Muito boa tarde. Hoje vou-te mostrar como é que tu podes utilizar lápis de cor, a técnica do lápis de cor, para conseguir resultados que não estás à espera. Tu sabes que os lápis de cor são um meio muito versátil, muito prático, levas para qualquer lado. Mas o que tu não sabes é que podes conseguir resultados surpreendentes mesmo. Eu vou-te mostrar aqui três técnicas diferentes, que vou utilizar em cada uma das três caras que estou a desenhar com tinta permanente. Mas tu podias fazer este desenho a lápis, a caneta ou até utilizar os próprios lápis de cor. É contigo. Tu é que decides qual o nível de detalhe nos desenhos que vais colorir. Eu, para o efeito deste tutorial, mantive os detalhes a um nível muito simples. No primeiro exemplo que vou pintar, um rosto a 3/4, começo por pintar a cara com uma base de amarelo ocre, fazendo um tracejado médio. Repara que deixo espaços em branco entre as linhas do tracejado. Depois, utilizei um azul ultramarino para definir as zonas da sombra da cara através do mesmo tracejado médio. Ao sobrepor o tracejado azul sobre o amarelo, estou a seguir a teoria básica das cores, no que toca à obtenção da sombra. Mantém sempre a mesma pressão no tracejado. Mantém uma pressão leve. Para obter o tom desejado, é preferível sobrepor vários níveis de tracejados leves do que carregar no lápis. Com o lápis vermelho, vou agora aplicar uma terceira camada de tracejado, procurando manter sempre a mesma largura e força nos traços. Podes usar outras variações de cores, mas procura manter sempre a consistência no tracejado. Sobrepõe várias camadas de tracejado, alternando entre as três cores primárias para obter o tom desejado. A mistura das cores no papel tem que ser obtida de forma gradual, não tenhas pressa. Vai encurtando a altura do tracejado, sem alterar a pressão, para definir as sombras nas áreas mais pequenas, criando assim o volume necessário para definir os pormenores da cara. A cor da última camada determina em grande parte qual a cor que vai ser predominante. Tu podes levar este processo de sobreposição das cores até ao limite para obter mais realismo ou deixar o teu desenho com traços do lápis mais visíveis na obra. A escolha é tua. Nesta primeira técnica, o fundamental é manter o tracejado consistente ao longo das diferentes camadas. No final, vais pintar os detalhes, os lábios, os olhos e podes usar até um lápis preto para marcar as zonas da cara de maior sombra. Para já não me preocupe com o cabelo, vou apenas marcar aqui o volume. Muito bem, vamos partir para uma segunda forma de utilização dos lápis de cor. Agora, no desenho da cara de frente, em vez de utilizar o tracejado do primeiro exemplo, vou utilizar o lápis como se fosse um pincel, cobrindo toda a área a pintar, ou seja, não vou deixar espaço branco entre os traços. Esta diferença entre as técnicas, traço versus pintar a área, vai manter-se em todas as sucessivas camadas da pintura. O resultado vai ser obviamente diferente, como vais ver. Neste segundo exemplo, começo com a marcação das sombras utilizando o azul. Aqui já não tenho a preocupação de manter um tracejado consistente e posso até usar diferentes pressões no lápis para obter diferentes tonalidades na aplicação da cor. A segunda camada é aplicada da mesma forma, cobrindo a área que quero pintar. Vou unir os riscos do tracejado e usar diferentes pressões no lápis para conseguir tonalidades diferentes. Devemos ter o cuidado de deixar inicialmente espaços em branco para identificar as zonas de luz. Sobre essas zonas, eu vou decidir mais tarde, por comparação, se altero o tom dessas áreas de luz. Para a segunda camada, vou utilizar vermelho sobre o azul, deixando o amarelo para a terceira camada. Podemos inverter a ordem da sobreposição das cores sem qualquer problema, pois, tal como no primeiro exemplo, vamos obter o tom e cor desejada depois de várias camadas de cor aplicadas sucessivamente. A diferença deste segundo método tem a ver com a forma mais densa de colocar cada camada no desenho. Aqui, tu também decides até onde levas o teu nível de paciência e o teu trabalho. Nesta segunda técnica,
O tema que pintares, seja cara ou outro tema, vai ter mais pigmento sobre o papel do que no primeiro caso. O traço vai ficar menos definido. No limite, o traço do lápis pode deixar até de se notar se levares o trabalho até ao extremo. No terceiro exemplo, que vamos agora começar, na cara de perfil, vou mostrar-te outra potencialidade dos lápis de cor. Em vez de trabalhar com as cores primárias, podes escolher para a base da cara uma cor que faça parte da tua caixa de lápis e que penses que se adapta à cor da pele. As opções da minha caixa de lápis não são muitas. Vou usar aqui uma cor de rosa, com o qual vou pintar a base para essa cor da pele. Para conseguir a cor base, eu podia usar um lápis cor laranja ou até uma cor verde. Vou pintar essa base preenchendo todo o espaço, como fiz no exemplo 2. Mas podia optar por utilizar tracejado, como fiz no exemplo 1. Eu fiz esta camada muito leve, mantendo alguma transparência, pelo que não é necessário deixar em branco as zonas de luz da cara. Posso desde já, com esta primeira cor, aplicar mais pressão nas zonas de maior sombra. Numa segunda camada, vou reforçar o tom das zonas de sombra com amarelo numa primeira fase e depois com vermelho. Nós temos sempre vantagem em utilizar as cores primárias, uma vez que fica mais fácil apoiar o nosso trabalho na teoria das cores para obter os tons e misturas de cores corretas. E isto é verdade para qualquer meio de pintura. O resultado desta terceira técnica pode aproximar-se bastante ao resultado obtido no segundo exemplo. O que varia aqui é a possibilidade de utilizar outras cores que façam parte da tua caixa de lápis. Quanto maior for a gama de cores da tua caixa de lápis, mais variedade podes introduzir nos teus desenhos. Estas três técnicas não são as únicas que podes usar com os teus lápis de cor, mas dão-te uma ideia do grande potencial deste meio que talvez não conheças. Como em todos os meios, experimentar, errar, corrigir, fazer é a única forma de conseguir melhorar e obter resultados. Experimenta estes métodos nos teus desenhos. Como utilizei lápis aguarreláveis, posso utilizar um pincel molhado para misturar os pigmentos no papel, dando-lhe um ar mais pictórico. Começa por aplicar a água nas zonas mais claras, para as manter luminosas. Usa a direção da pincelada para misturar as cores. A cor preta é muito forte, pelo que as poucas linhas com que defini o volume do cabelo são suficientes para o pintar. No segundo caso, como colocamos mais pigmento no papel, não temos o tracejado tão nítido. Vamos obter um efeito mais próximo de uma pintura. Aqui é ainda mais importante começar pelas áreas mais claras do teu desenho. Eu usei um pincel muito grande, mas se tu usares um pincel mais pequeno, podes tratar o tema com mais detalhes, definindo melhor os pormenores e os volumes da cara ou do tema que estiveres a pintar. O efeito final depende do nível de pigmento e das cores que estão nas diferentes camadas, mas não deixará de te surpreender. Neste meu canal tu vais encontrar uma diversidade enorme de temas, do desenho à pintura, lápis de cor, pastel, aguarela, guache e, claro, está o óleo. Mas não vais encontrar aqui uma exibição daquilo que eu sei fazer. Este canal ensina. Tu, se queres aprender, é este canal que tens que ver. Subscreve já e ativa o sininho para saberes quais são os próximos vídeos que vou ter para ti. E não te esqueças, tens aqui uma sugestão de como é que tu podes utilizar as cores para conseguir sombras realistas, sombras verdadeiras, sombras reais, sombras harmoniosas e muito cromáticas. Por isso, dá o like se não deste já, subscreve o canal e diverte a desenhar, a pintar e a aprender.